Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Aula em Casa. Eu sou o professor Denis Rocha e a nossa aula de hoje vai ser sobre os produtos notáveis. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos ao vídeo. Bom, os produtos notáveis são conhecidos como produtos especiais e nós vamos começar aqui a nossa aula vendo o que é o quadrado da soma de dois termos. Então, quando eu tenho uma soma de dois termos elevada ao quadrado. Então, nesse caso, eu representei por a mais b elevado ao quadrado. Bom, nós sabemos que uma potência, né, a elevado a n, é igual a vezes a vezes a, n vezes, né, o a multiplicado por ele mesmo. Então, aqui, se eu tenho a mais b elevado ao quadrado, é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Bom, é muito importante observar que em álgebra aqui nós temos uma das propriedades das potências muitíssimo importante, que é multiplicação de potências de mesma base. Então, quando eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, é a mesma coisa do que a conserva a base e soma os expoentes, m mais n. Tá? Nesse caso, o que acontece? Eu vou ter que fazer aqui a propriedade distributiva. Esse A vai multiplicar A e B, A mais B no caso, e esse B vai multiplicar A mais B também. Bom, inicialmente o A vezes A, então eu consigo entender que A vezes A é igual a A ao quadrado, né? Na prática, eu tenho A elevado a 1 vezes A elevado a 1. Então, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1 igual a 2. Então, A vezes A ao quadrado. Se eu pego A e multiplico por mais B, mais com mais vai dar mais, A vezes B dá AB. E aqui, se eu pego B e multiplico por A, mais com mais vai dar mais, B vezes A é BA ou AB, né? A ordem dos fatores não altera o produto e eu vou deixar os dois na mesma posição. E por último, B vezes B é igual a B ao quadrado. Mais B vezes mais B, mais com mais dá mais, B ao quadrado. Nesse caso, nós ficamos então com A ao quadrado, só tenho ele aqui de A ao quadrado na expressão. Então vai ficar A ao quadrado. AB mais AB vai dar 2AB. E mais B ao quadrado, que também só tenho ele. Então é importante observar que se eu tenho A mais B elevado ao quadrado, o resultado, se eu falar que o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo dessa soma, eu vou ter como resultado o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2AB, mais o quadrado do segundo termo. Tá legal? Então esse é o quadrado da soma de dois termos e aqui um exemplo para a gente poder fazer o desenvolvimento. Bom, eu posso fazer pela distributiva, então aqui eu poderia pegar x mais 3 vezes x mais 3, que daria certo. Mas agora que eu já demonstrei que a soma, quadrado da soma de dois termos, é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, eu vou fazer isso. Então o primeiro termo aqui é x, o segundo termo é 3. Então o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 3. E mais o quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado. Então, temos como resultado x ao quadrado, 2x vezes 3, 2 vezes 3 dá 6x, e mais 3 ao quadrado, que é 9. Tá legal? Então, se fizesse aqui pela distributiva, com certeza daria a mesma coisa, tá? Então, é uma opção, mas quando você sabe a regra, é melhor aplicar direto. Bom, na sequência a gente tem o quadrado da diferença de dois termos. Então, no primeiro caso, eu tinha dois termos aqui que estavam somados e elevados ao quadrado. Nesse outro caso, eu vou ter dois termos, um menos o outro, elevado ao quadrado, ou seja, é o quadrado de uma diferença. A diferença é sempre indicado aqui por uma operação de subtração, né? É o resultado da subtração. Então, a menos b elevado ao quadrado, eu posso fazer a menos b vezes ele mesmo, a menos b, tá? Bom,
Se eu multiplicar a vezes a, eu tenho a ao quadrado. Se eu multiplicar a vezes menos b, regra de sinais, mais com menos dá menos, ab. Agora, menos b vezes a, menos com mais vai dar menos, b vezes a dá ba ou ab. E menos b vezes menos b, regra de sinais, menos com menos vai dar mais, b vezes b, b elevado ao quadrado. E mais uma vez eu consigo aqui reduzir os termos semelhantes. A ao quadrado não tem mais a ao quadrado aqui para somar. Menos 1ab menos 1ab vai dar menos 2ab, mais b elevado ao quadrado. Bom, nesse caso, mais um exemplo aqui de desenvolvimento, eu tenho quadrado da diferença. Então, x menos 5 elevado ao quadrado. Lembrando, eu poderia fazer x menos 5 vezes x menos 5, tá? Fazendo aqui a distributiva da mesma forma que eu fiz a demonstração da relação aqui. Mas, como eu já vi que eu tenho o primeiro termo menos o segundo termo, e o resultado deu primeiro termo ao quadrado, ou seja, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, eu vou escrever isso aqui. Se aqui eu tenho o primeiro termo como x, segundo termo 5, então eu coloco o quadrado do primeiro, menos, porque é da fórmula, o menos aqui é dessa relação, tá? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Como o segundo termo é 5, 5 ao quadrado. E para encerrar, então, eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 5 vai dar menos 10x, e mais 5 elevado ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5, que dá 25. Tá bom? Então, a partir do quadrado da diferença de dois termos, eu cheguei no trinômio do segundo grau aqui, que é conhecido como trinômio quadrado perfeito, tá? Porque ele é um quadrado perfeito. Tudo bem? Então, o terceiro caso aqui de produtos notáveis é o produto da soma pela diferença de dois termos. Agora eu tenho a mais b, que multiplica a menos b. Perceba que eu tenho primeiro termo, segundo termo, somados aqui nesse caso, primeiro termo, segundo termo, subtraindo a menos b aqui no segundo caso. Bom, novamente, eu vou fazer a distributiva. Então, esse A vai multiplicar por A vezes A, eu sei que vai dar A ao quadrado. Depois, A vezes menos B, mais com menos vai dar menos AB. Agora, B vezes A vai dar mais AB. E eu tenho B vezes menos B, que vai dar mais com menos dá menos B elevado ao quadrado. Nesse caso, é importante observar que aqui, menos AB mais AB, eu cancelo, porque vai dar zero. São números simétricos, né? Então, resultado, A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Bom, um exemplo aqui de desenvolvimento, x mais 7 vezes x menos 7. Nós observamos que, quando eu tenho um produto de uma soma de dois termos por uma diferença dos mesmos termos, o resultado deu o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Se eu fizer a distributiva aqui nesse caso, esse termo 7 vezes x e esse termo x vezes menos 7 vai ficar 7x menos 7x, que é o caso aqui do AB menos AB, que vão ser cortados também. Então, eu só preciso aplicar a regra. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, x ao quadrado menos 49, tá? Se fizesse pela regra, ficaria x vezes x, x ao quadrado, mais 7 vezes x, 7x, menos 7 vezes x, menos 7x, e 7 vezes 7, menos 49, né? Mais com menos dá menos. E esse 7x menos 7x cancelaria, então ficaria apenas quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá legal? Então, mais um exemplo aqui de produto notável. Então,
Nesse caso, era isso que eu queria trazer na aula de hoje, uma questão técnica aqui, mas bem importante, que é utilizada em várias aplicações de resolução de problema, tudo bem? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e se você gostou desse vídeo, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!